Boa noite, pessoal. Boa noite! E aí, E pô, aí, Rachevski? já entraste de lado, né? Já entrou, Pois é, cara, parecia que tu chegou de moto, assim, deitado, né? é verdade, é verdade. É que o meu suporte aqui ele só funciona no na horizontal, né? Então nós vamos ter que fazer uma engembração aqui. Ah, Até eu pois acho que é. dá para virar aqui, ó. Ah, não dá. Aqui, ó. Tá, agora foi. A gente faz assim, ó, não tem problema, ó. Isso, e viu, Rachevski? Isso que é campanha sem dinheiro público, né? A gente vai se mexendo como pode, né? É isso aí, tem que usar de criatividade e todos os recursos que não oneram os outros, né? Exatamente, exatamente. Então a gente, né, o que menos onerar, né, e tiver mais eficácia, mais eficiência, é o melhor que a gente consegue. E então tá aí, ó, 100%. Sem dúvida. Enquanto o pessoal vai chegando aí, Greg, eu queria te dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer o fato de ter aceitado o meu convite, né? Eu sei que é uma correria uma campanha política que nunca sobra tempo para nada, né? É verdade. E, e o importante para uma, digamos assim, para um concurso eleitoral, né? É ter visibilidade, é utilizar todo o tempo possível para se mostrar para as pessoas, defender as suas ideias e tal. E o meu programinha aqui não é muito popular, né? Vamos combinar. Ele visa mais lidar com as pessoas que têm o desejo de aprofundar um pouco mais o conhecimento a respeito das ideias e das pessoas que estão lutando para que essas ideias possam ser levadas também ao contexto social de modo geral via a política, né? E Com certeza, com certeza. uma coisa que eu achei interessante, assim, para a gente começar o bate-bola aqui, é o seguinte: eu fiz há um tempo atrás um debate com alguns convidados, dizendo que, pô, nós liberais, aqui no Brasil principalmente, temos uma certa ojeriza da política, né? Política partidária, participar de parlamento, do executivo, judiciário, etc. Eu estava fazendo uma reflexão histórica aqui, olhando retrospectivamente, e vi assim que os liberais, sempre que eles tentaram promover alguma mudança, os nossos antecessores foram, na realidade, dizimados, né? As revoluções todas acabaram sendo derrotadas, né? Talvez com exceção da Revolução Constitucionalista lá de São Paulo, em 1932, que conseguiu fazer alguma mudança, mas também muito tênue, né? Porque em seguida nós tivemos a ditadura do Getúlio Vargas e tal, e todo aquele sangue derramado acabou sendo em vão, né? As ideias não prosperaram. E com a Revolução de 64, da mesma maneira, quer dizer, todos os que eram mais ou menos liberais ou conservadores que defendem as ideias liberais, há isso também, né? É, acabaram sendo desalojados, vamos dizer assim, das suas posições de defesa política, atuando na política partidária, né? E se criou então um hiato, né? O único liberal que participou na política, por exemplo, na época da Constituição, foi um ex-socialista, né? Que era o Roberto Campos, né? Roberto Em Campos Campos. era um liberal tardio, né? Ele, com a experiência e com a inteligência que ele adquiriu, ou melhor, com a inteligência que ele tinha e a experiência que ele adquiriu, ele viu que as ideias coletivistas e estatistas não estavam com nada e que ser liberal realmente é estar do lado de uma sociedade civilizada e tal. E depois da Constituição, depois que o Roberto Campos deixou a política, se criou um vácuo, né? Os liberais não queriam botar o pé na lama de jeito nenhum, até porque não existiam muitos liberais, né? Os liberais passaram a se formar como grupo em meados da década de 80, quando
as ideias liberais passaram a ser difundidas aqui no Brasil, né? E passou uma geração, passou 2 gerações e agora, digamos assim, a segunda geração e meia, a terceira geração, é que começou efetivamente a atuar na política, defendendo aquelas ideias que não tinha ninguém para defender aqui, né? Enquanto que depois o iluminismo, por exemplo, seja lá na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, os liberais sempre participaram da política, principalmente dos parlamentos, né? Todos os caras que a gente lê hoje, Bastiat, Jefferson, James Madison, Edward Burke, enfim, todos esses caras participaram da política de alguma forma, e parece que agora a gente está perdendo a vergonha, não se tornando sem vergonha, né? Não, perdendo a vergonha de defender o que é verdadeiro e o que é certo, né? Na política. E aí eu vi aqui que tu era músico, que tu era empresário, que tu era advogado e tal, e de repente tu está querendo também te tornar político. Eu acho isso admirável. E aí eu vou te perguntar como é que tu chegou nessa ideia e o que te instigou a adotar esse tipo de atitude. Com certeza, Charles, que eu até estava ouvindo que a tua linha aí que tu trouxeste aí, que realmente é totalmente correto, eu concordo 100% contigo. Acho que a gente está vivendo uma primavera, digamos assim, uma nova primavera liberal aqui no Brasil, que na realidade, na minha visão, é um resultado de um amadurecimento político da sociedade como um todo, né? Eu costumo muito dizer, eu tenho uma análise que veio, eu meio que tirei da minha cabeça, assim, de como funciona esse amadurecimento político no Brasil, né? Eu costumo dizer que tudo começa com a infância política, entre aspas, que é a alienação. O nosso povo brasileiro ali, digamos, pelo menos a minha geração, né, Rachel, que a tua, provavelmente já há um envolvimento com a política maior e um conhecimento maior, mas pelo menos a minha geração, ela começou alienada. Ali nos seus anos 2000, ali com o advento do PT, com o advento antes do PSDB, com o Fernando Henrique, com o PT, né, com os sucessivos governos do PT, o pessoal era alienado politicamente, né? Então, ninguém se envolvia muito, ninguém sabia muito, e eu acredito que o que vem depois, né, e isso é um resultado de um amadurecimento político, é a polarização. A polarização é como se fosse uma adolescência política. Logo depois da alienação vem essa ramificação, que é essa polarização entre binária, né, é o que muita gente vê no Brasil hoje, né, até em outros países como os Estados Unidos, por exemplo, que são países muito binários politicamente. E o amadurecimento político, na minha visão, que aí já é uma fase mais adulta, seria essa ramificação entre vários tipos, várias correntes de pensamento, como aí tem os liberais sociais, liberais conservadores, os conservadores comunitários, né, que a gente chama, que são os conservadores que acreditam no coletivismo. Enfim, e essas ramificações elas são objetos de um amadurecimento político. E no Brasil, eu acho que a gente está vivendo um pedaço da adolescência já evoluindo aí para uma certa fase adulta de algumas pessoas que já estão mais instruídas com a política, né? E como é que surgiu esse meu ímpeto de ir para a política? Eu sempre gostei muito de política, de ler política, assim, desde os meus... Eu lembro que, acho que foi em 2013, né, que eu ganhei de presente de um amigo meu o livro do Bastiat, A Lei, né? Eu já tinha ali algumas... Eu tinha ali um certo apreço pelo liberalismo, já gostava assim da corrente liberal do pensamento, a questão da liberdade econômica sempre foi um grande apreço. Engraçado, o meu avô ele foi, enfim, envolvido com política desde muito cedo, mas o meu avô era da parte trabalhista, assim, ele era do PDT, foi do PTB antigo, etc. Sim, ele é de São Borja, né? Ele era de São Borja. Ele é de São Borja. Quer dizer, meu avô era de São Borja, meu. Getúlio Vargas, Jango. Exatamente. Né? Tem toda uma tradição trabalhista lá.
Isso, meu avô foi um grande amigo, um grande parceiro do Jango desde muito cedo. Meu avô foi vereador lá em São Borja, mas eu nunca imaginei que eu me envolveria com política. Eu sempre gostei de ler, né? Eu gostei de Uhum, estudar. E o liberalismo econômico sempre me fez muito sentido, porque no momento que tu lê um livro como A Lei, ou lê umas 6 lições, os livros do Mises, do Hayek, o argumento liberal ele é muito lógico. É uma coisa lógica, é uma coisa quase que matemática. Tu lê aquilo ali faz muito sentido. Por mais que tu já tenha lido outros livros, eu cheguei a ler na faculdade, a gente acaba lendo livros, por exemplo, eu li o Capital, né, li alguns livros do Marx e tudo mais. A gente acaba lendo e acaba vendo realmente como aquele argumento do Mises e do Hayek, ele refuta quase que imediatamente tudo o que foi dito, né? uhum, Coloca à prova e coloca e realmente, na minha visão, é aquela coisa do cálculo econômico socialista, né? Que ele é inviável. Esse argumento uhum. ele é central, e no momento que tu te atinge pelo liberalismo, tu te converte quase que automaticamente. E eu sempre gostei muito de política. Então, o que aconteceu, né? Nesses anos que eu acabei estudando mais e lendo mais, nos últimos anos aí, com o advento dessa primavera liberal que eu te comentei, o Camozato é um cara que era meu amigo antes da política. Eu tenho alguns amigos que se envolveram com o Novo, como o Rafael Abreu, o próprio Enck, né, o Guilherme também, um cara a gente já conhecia, a gente já se conhecia antes da política, me apresentaram um Novo. Né? Uhum. Então, lá desde cedo, ali por volta de 2014, 2015, que o Novo ainda não existia, né? Em 2015 ele obteve as suas assinaturas para ser fundado como partido político. E aí veio 2016 com a candidatura do Camozato, né? Que mal ou Uhum. bem todos nós acabamos desenvolvendo um pouco. E aquele resultado ali mostrou que realmente a gente poderia, quem sabe, fazer parte da política. Né? Se tornou uma coisa que antes não era palpável e depois se tornou palpável. Antes nós estávamos, enfim, lendo, estudando, nos inteirando, acordando, né, para a realidade política brasileira. E ali, de repente, em 2016, nós conseguimos ver que era possível a gente participar da política. Né? E sempre teve aquela desconfiança, né, Charles? Tu mesmo falou. A gente, às vezes, pensa assim, puxa, mas será que a máquina não vai nos engolir? Será que a gente não vai entrar na política e não vai se corromper com a política suja, né? Afinal, tem um livro do Raimundo Faoro, não sei se tu já ouviu falar, Os Donos do Poder. Sim, os É donos um do poder, livro. claro. Fala sobre o patrimonialismo brasileiro. Exato. Então, assim, toda a linha histórica que tu trouxeste aí, eu tava com esse livro do Faoro na cabeça, porque aqui no Brasil a gente sempre teve essa crosta, essa casta de elite, né, de funcionalismo, realmente a elite mesmo, né, de burocratas, de pessoas que têm muito dinheiro e que fazem um conchavo com o Estado, e utilizam o Uhum, Estado a seu bel prazer. No Brasil claro. sempre teve isso. E o objetivo dos liberais é quebrar esse sistema. Por mais que É. você, por mais que um liberal ele não tenha essa consciência de assim, eu estou realmente fazendo isso. É para isso que um liberal entra na política. É para a gente tentar resetar esse sistema do estamento burocrático. E isso foi uma coisa que eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar como é que será que eu posso contribuir? Contribuir lendo, escrevendo, contribuir enfim, com conhecimento que eu fui adquirindo, que ainda é parco, né? Eu me considero uma pessoa jovem, tem muita coisa para descobrir na vida, ou me envolver com a política de verdade. E aí começou a surgir, sabe o quê? Os meus amigos, as pessoas próximas a mim. Muitos desses amigos, dessas pessoas que se envolveram com política e que gostam de política, começaram a ver em mim uma pessoa apta a fazer parte desse processo político. Tanto pelo conhecimento adquirido em determinado ponto, tanto pelo fato de eu ser advogado, conhecer leis, conhecer como funciona o sistema, como funciona o Estado, como funciona, enfim, o público, né? Como funciona o mecanismo O do setor Estado público. e o setor público, né? E também Por sinal, só enfim, fazendo por um me interessar. parênteses aí, eu queria te dizer o seguinte, que um desses teus amigos, consultado, fez muitos elogios a teu respeito e disse que tu seria uma pessoa indispensável para participar dessa sequência de lives que eu estou fazendo com os candidatos a Que legal. vereador, enfim, que é o próprio Felipe Camozato, né? Não só Ah, ele, que como show. também o Cacá Molinari também disse que tu é um cara
que a gente deveria ouvir, conversar e tal, e expor aí para o público que está nos assistindo. Não, eu não tenho. Eu sempre digo, assim, digo para todo mundo que me aborda, eu admiro muito o Camusato. Ele fez um trabalho fantástico na Câmara e o nosso papel aqui é duplicar, triplicar, quadruplicar o que ele fez e tentar buscar mais. A gente tem condições de formar um time, uma bancada. A gente imagina, eu fico pensando assim, nós que estávamos envolvidos, eu até não era, me filiei ao Novo tardiamente, eu me filiei ao Novo só em 2017, mas eu já gostava muito do Novo e já participava do Novo de fora. E eu sempre tive essa coisa de, sabe, como será que a gente vai conseguir isso? Né? Em 2016, nós jamais imaginaríamos que em 2020 nós estaríamos com uma perspectiva de conseguir uma bancada do Novo de, quem sabe, 4, 5 vereadores. Isso é uma realidade que pode acontecer. Pode acontecer. O Novo está claro, muito bem nessas eleições. É uma realidade que não é uma utopia, não é uma loucura dizer. Talvez eu até estou acreditando que vai ser mais do que os 4, 5 que a gente tem falado ultimamente, porque eu tenho acompanhado de perto cada um dos candidatos. Muitas vezes vocês, candidatos, olham só o seu universo, né? Porque estão envolvidos na campanha, veem o seu entorno, mas eu estou tendo uma visão mais universal, mais generalista da coisa, e eu vejo assim muita gente com grandes chances de conseguir superar aquele coeficiente eleitoral mínimo para entrar. Estou torcendo muito para isso. E eu acho que tu é um daqueles caras que realmente pode emplacar também. Né? Vamos torcer para que isso aconteça. Isso, a gente está fazendo uma campanha para isso. Tu está dizendo assim, ó, tu está falando que tu é novo, que tu é jovem e tal, mas eu estava vendo o seguinte, que tu é tão velho quanto a nossa Constituição Federal, né? Exatamente, 88. Viemos juntos. O país, institucionalmente, é tão velho quanto tu. Ou seja, nós somos uma república chamada federativa muito jovem. Gostei do chamada federativa, né? Porque a nossa federativa ele é posto à prova, né, Rachevski? Ele não tem nada de república e não tem nada de federativo, né, na realidade. Exato, nós somos praticamente uma organização pseudo-democrática, né, que é gerida por oligarquias que concentram os recursos num lugar e distribuem a seu bel prazer, formando essa crosta aí que tu chamaste, né? O certo seria casta, mas crosta o que é? Lembra ferida, né? Quer dizer, esse pessoal é o pessoal que aparece dessa ferida toda, né? Essa crosta que a gente tem que botar um pouco de água oxigenada, vamos dizer assim, para tirar ela, limpar tudo e deixar realmente que a ferida, que é o setor público que existe hoje no Brasil, cicatrize, se cure, né? Para que nós, o povo, a sociedade, que é o organismo, possa realmente superar esses problemas e viver uma vida melhor. E eu vou te dizer, a palavra crosta ela foi usada assim de forma deliberada, porque é uma coisa quase intransponível, né? Tem uma resistência tão grande que a gente não consegue entrar. Vai precisar de bastante água oxigenada aí, para a gente conseguir derrubar isso aí, né? Com certeza. Em vez de álcool gel, o que a gente precisa é água oxigenada, né? Água oxigenada, né? E a gente precisa de oxigenar, né? Oxigenar. Eu gostei desse termo. Oxigenar a política, porque tu falaste ali da questão dos liberais, né? De os liberais não terem se envolvido desde Roberto Campos, né? E engraçado, né, que o Roberto Campos ele seguiu quase que ele até, se não me engano, falou numa entrevista, se não me engano, foi no Roda Viva, né? Que ele foi socialista, mas aí ele cresceu, ele amadureceu, né? E aí virou liberal. Isso. Exatamente. E aí essa questão dos liberais terem sumido e terem voltado agora, é porque agora, eu acredito que o político comum, o político envolvido, o político que vive da politicagem, ele tem um tesão, entre aspas, de ter poder, não é verdade? E a gente viu agora na pandemia, né?
A gente viu muitos dos governadores, dos prefeitos, né, com aquele tesão por restringir liberdades das pessoas. Aquela coisa que tu via que eles estavam felizes de fazer aquilo. E o liberal de verdade, na minha visão, ele tem o tesão por se demover de poder. Exatamente. A vontade do liberal, assim, quanto menos poder eu tiver, melhor. Quanto mais dinheiro eu economizar, melhor. Quanto mais eu conseguir diminuir o Estado, revogar leis inúteis, diminuir imposto. Né? O que eu acho... Mais tesão isso surge, né? O que eu acho eu dou um outro enfoque a isso que tu está colocando. Eu entendi o que tu está colocando, acho que está correto, mas eu daria um outro enfoque. O enfoque do liberal é que o poder deve ficar na mão do indivíduo sobre as suas coisas, sobre a sua vida, a sua liberdade, a sua propriedade. Né? Então, sim, eu quero o máximo poder que eu posso possuir para governar a mim mesmo, e não para governar os outros. Né? Eu quero estabelecer as regras para a minha vida, sem querer regrar a vida alheia, a não ser reagindo quando alguém tenta, através da força, da coerção, da fraude e tal, violar os meus direitos. Né? Então, o político liberal na política tem que ter sempre essa ótica. Pensar como os outros pensariam. Se eu quero para mim ter a liberdade, ter o direito de usufruir daquilo que eu produzo, sem que ninguém possa violar esses direitos, então eu tenho que proteger isso para todos. Porque direitos são coisas universais, tem que valer para todos. E esses que estão na política para se servir da política, ou porque não produzem, ou porque têm mau caráter, ou porque são iludidos, que são superiores aos demais, esses não querem saber disso. Eles querem deliberadamente mandar na sociedade e fazer com que a sociedade cumpra a sua vontade. Uma das coisas, por exemplo, agora na pandemia que a gente viu é o seguinte, eu até escrevi sobre isso, que às vezes os prefeitos ou governadores estabeleciam uma regra. A sociedade, quando começava a se adequar àquela regra, eles iam e mudavam a regra. Né? Por quê? O objetivo deles não é que os caras obedeçam às regras. O objetivo deles é que os caras obedeçam a eles próprios. Então eles vão mudando as regras para mostrar quem manda. Né? E isso é que a gente, como liberal, tem que lutar. Exato, e eu digo, né, ali, aprofundando um pouco o que eu falei da questão do liberal se demover de poder, quando é político, né, porque a gente entende que enquanto estamos políticos, né, enquanto eu estarei vereador, eu vou ser um agente público. Sim. Então, como agente público alegra ao político liberal ver a sua condição de agente público cada vez com menos poder. E nesse liame nós devolvemos, o que nós fazemos? Nós devolvemos o poder para o cidadão, que é quem realmente tem o poder. Agora, para tu poderes devolver o poder para o cidadão, tu tem que ter poder sobre os demais políticos. Né? É por isso que é importante a bancada liberal ser robusta, né? Ser consciente, saber o que está defendendo, e ter iniciativa. Uma coisa assim que eu não consigo entender, por exemplo, que amanhã, por sinal, eu vou conversar com o Paulo Fux. Tu conhece o Paulo Fux, né? O Paulo Fux é eu adoro o Tapa. Ele além do Tapa da Mão Invisível, que ele e o Júlio fazem assim de uma forma brilhante, né, a apresentação e as entrevistas com os liberais que tem por aí. Ele tem um trabalho muito grande para tentar facilitar o financiamento das campanhas dos candidatos liberais através das contribuições voluntárias das pessoas. Né? Isso é uma dificuldade. As pessoas, o Novo, por exemplo, arrecada um valor modesto, né, todo mês, dos seus filiados e tal, vai juntando aquilo, vai distribuindo para os candidatos, aquilo que cabe a eles e tal, mas é preciso que a sociedade vá além. Não basta tu ajudar apenas um partido com
36, 40 reais por mês. Uma campanha política, como tu mesmo disseste, que a tua campanha ela é modesta, né? Mas ela exige recursos, né? Quer dizer, tu tem que ter o apoio das pessoas para poder defender que essas pessoas recuperem os poderes que lhe foram tirados pelos políticos adversários de vocês, meus, né? E desses que produzem. Como é que tem sido esse negócio? Tu faz aí uma conclamação, por favor, para que as pessoas te apoiem. O que tu diria para elas, para que elas se mobilizem no sentido de colaborar contigo, para que tu possa realmente participar da política, fazer a campanha política com mais recursos? Tu já fizeste uma venda muito boa, né, Rachel? Tu trouxe uma questão que é muito importante. Na nossa campanha, nossas campanhas do Partido Novo são campanhas que não contam com o dinheiro dos impostos. Nós acreditamos que a participação do cidadão na política por intermédio de financiamento seja totalmente voluntária. E que essa pessoa olhe para o cidadão, olhe para a pessoa que está na frente dela e veja nela uma alternativa, uma pessoa que tem potencial de satisfazer os interesses que a sociedade quer, que é o quê? O que a nossa sociedade quer? O que os cidadãos, pagadores de impostos, o que os trabalhadores, o que os empreendedores querem? Eles querem um Estado que não lhes incomode. É bem o que a gente está trazendo um resumo aqui de tudo que a gente falou agora. E a gente vê todos os vereadores do Partido Novo, os 14 vereadores, dentre os quais eu me incluo, todos com esse discurso, né? Uhum. E o discurso a nossa intenção, pelo menos a minha intenção, é uma intenção de reduzir o tamanho do Estado tanto quanto pudermos, né? E especialmente a mim, né, aí já fazendo uma venda do peixe, né, eu me considero um candidato que já parte com uma base de apoiadores interessante. Eu tenho muitas pessoas que são próximas a mim que me apoiam, e acredito que eu sou uma pessoa que terá um custo por voto mais reduzido que os demais candidatos. Uhum. Então, por mais que a minha arrecadação não esteja sendo uma arrecadação tão grande quanto a de alguns candidatos do Novo, os próprios membros do Novo, os meus próprios colegas candidatos, consideram a minha campanha uma campanha competitiva. Eu não perdi a competitividade por causa disso. Só que no momento em que eu receber recursos, eu vou me tornar mais competitivo. Sem dúvida. Então, por isso que é importante, né? Por isso que é importante essa doação, e inclusive, eu queria fazer essa conclamação que tu disseste, porque as pessoas, mas já está tão perto da eleição, puxa, eu vou doar agora. Vai. E vou dizer por quê. Porque o recomendado é que nós gastemos mais de 50% do orçamento nessa fase final. Claro. Porque é muito comum que na última semana, existem estudos que dizem isso, que na última semana de eleições, 40% dos votos ainda estão na mesa. E 30% dos votos são decididos no último fim de semana. E digo mais, cerca de 10% no sábado e 20% no domingo. Por que tu acha que esses candidatos da velha política jogam um monte de santinho no chão? Porque muita gente chega lá, não sabe quem votava lá, pega o santinho. Então, é comum que a gente faça esse investimento de final de campanha, um investimento robusto. E aí a gente pode, quanto mais dinheiro nós tivermos, mais efetivos nós seremos, com ações de rua, com gente na rua panfletando, o candidato fazendo ações. A gente nessa eleição está com a questão dos wind banners na rua, que são muito legais, né? A gente vê esses wind banners que nos fazem lembrar que o candidato existe. Então nós estamos com uma projeção de investir grande parte do nosso orçamento atual no final, e quanto mais pessoas doarem a mim, mais competitiva a nossa campanha será. Então eu tenho certeza absoluta, se nós batermos a nossa meta de arrecadação ali em volta dos 70, 80 mil reais, eu garanto que nós vamos conseguir disputar a segunda colocação. A gente entende que o Camozzato, eu não acho que o Camozzato seja eleito também, eu não gosto desse discurso, mas a gente tem que entender que se nós votarmos só no Camozzato, só ele vai, né? Então a gente precisa diversificar
os votos. Nós precisamos, obviamente, votar no Camozzato. É importante que o Camozzato seja votado por quem o apoia, mas em quem vê uma alternativa, uma pessoa que possa ser o seu companheiro na Câmara de Vereadores, que a pessoa vá lá e deposite o voto nessa pessoa que possa ser o companheiro dele. E se nós tivermos essa postura, é muito fácil. Eu acredito que realmente nós vamos conseguir botar 5, 6 vereadores. E aí nós vamos revolucionar Porto Alegre. Lembrando que nós temos votação de plano diretor em 2021. Nós vamos revisar o plano diretor em 2021. É crucial para a cidade de Porto Alegre que nós tenhamos uma bancada forte do Novo nessa revisão. E, claro, um prefeito que nos acompanhe também, é importante. Nós não apoiamos nenhum dos prefeitos, mas nós entendemos que há prefeitos de direita com visões mais liberais e prefeitos com visões de esquerda, visões que querem atrasar a cidade de Porto Alegre. Mais 10 anos, atrasar mais do que já está atrasado. Claro. Então é importante nós termos consciência de ver os planos de governo de cada um dos candidatos a prefeito, fazer um bom voto à prefeitura, né, para a majoritária, e a gente poder fazer essa diversificação de votos para vereador para realmente a gente construir uma bancada forte do Partido Novo. Lembrando que nós, além de termos vereadores, fazendo mais um ponto aqui do pitch da venda, aqui, que além de bons vereadores, se nós formarmos uma bancada, nós vamos ter excelentes profissionais da bancada. Nós vamos certamente ter um excelente coordenador de bancada, excelentes assessores legislativos de bancada. Nós vamos formar um verdadeiro time que não vai ser só formado pelos vereadores eleitos, e sim por pessoas que querem mudar a política de verdade. Sim, gente com princípios, com valores, com ideais alinhados com aquilo que os liberais defendem, como, por exemplo, no plano diretor, maior adensamento da cidade, maior liberdade Perfeito. No zoneamento, maior liberdade no uso das áreas urbanas, para permitir que haja maior inclusão social, né? É interessante Perfeito. Que o pessoal da esquerda fala tanto em inclusão social, mas as políticas que eles adotam excluem uma grande parcela da população da atividade econômica produtiva, né? Perfeito. Não só da atividade econômica, mas dos serviços públicos essenciais. Hospitais, escolas, polícia, tá inserido. Para mim isso faz parte da atividade econômica produtiva, né? Porque eu não distingo educação, saúde, previdência e tal da economia. Para mim isso faz parte da economia, né? Por sinal, o que eu acho que os liberais devem defender assim até o fim é a separação absoluta do governo dessas atividades, principalmente da educação, porque se o Estado educa as crianças, será com muito mais dificuldade que essas crianças se tornarão adultos com mentes livres e independentes para poderem formular as suas próprias abstrações, criando caminho para construir a sua vida, né? Senão vão servir apenas para servir a sociedade através do Estado ou do que o Estado estabelecer para eles, né? Estou totalmente de acordo contigo. Além do plano diretor, quais são assim as tuas, digamos assim, eu vou entrar na política, além de querer devolver o poder para o indivíduo, além de querer melhorar a cidade no seu aspecto urbanístico, quais são as outras pautas que te chamam a atenção, assim, que te interessam? Bom, eu elegi como as minhas principais bandeiras de campanha a questão da desburocratização e do empreendedorismo e a segurança pública, né? Porque, começando pela segurança, né? Nós tivemos aquele aquele surto de insegurança que nós tivemos em 2016, né? Em que só se falou em segurança, onde nasceram iniciativas como o Instituto Floresta, que eu muito respeito, né? Tenho uma relação próxima com o Michel Gralha, gosto muito do Leonardo Fração, são pessoas que eu tive relação profissional. O Michel foi meu chefe, né? Eu trabalhei quase 4 anos no escritório do Michel. Trabalhei quase 4 anos no escritório do Michel, fui advogado do Michel, tenho uma relação muito próxima com ele, adoro o Michel, grande amigo. Mas tu sabe que quando eu voltei para o IEE, depois de 20 anos de vacância, eu voltei na gestão do Michel Gralha, né? Então, o Michel Gralha foi quem me recepcionou de volta nessa minha segunda fase de ativista liberal que eu resolvi adotar, né?
Que Gosto show. O muito Michel é dele. uma grande pessoa. Uma grande pessoa. Mas esse é o grande ponto, né? Porque a gente teve esse surto, né? Que foi um grande exagero. Todo mundo, a segurança virou um assunto trend, digamos assim. Todo mundo falava em segurança, nasceram iniciativas. Mas agora que nós tivemos uma redução relativamente relativa, digamos assim, da insegurança aqui, parece que essa pauta ficou escondida, a questão da segurança aqui na cidade. Não se você vê que tem poucas campanhas falando de segurança. Há um Mas na minha relaxamento. visão ainda é um relaxamento, mas na minha visão nós estamos longe de ser um país seguro que nós merecemos ser. Com a carga de impostos que nós pagamos, inclusive em âmbito municipal, a segurança que nós temos ainda não está muito longe de ser, não ideal, mas a ser um básico. Né? Nós podemos sair na Mas, rua de noite, Greg, hoje em dia, eu né? não sei do que tu Diga. está falando, Greg, porque eu vi esses dias a nossa polícia, guarda municipal, protegendo os cidadãos, lacrando lojas, fechando shopping centers, proibindo as pessoas de circular na rua. Quer dizer, de que falta de segurança tu está falando, hein? Porque eu nunca vi É, a EPTC multando os carros mal estacionados, os serviços de fiscalização da prefeitura tirando as pessoas que querem trabalhar das ruas. Segurança existe, só que ela é mal aplicada, né? É isso que tu quer dizer? mal aplicada. Concordo plenamente. Hoje, inclusive, a Guarda Municipal teve um enorme. Tivemos a lei lá de 2017, a lei municipal, que ampliou as atribuições da Guarda Municipal, já respaldado pela lei de 2014, a lei federal, que antigamente a Guarda Municipal era só para proteger patrimônio público. Patrimônio Nós público. tivemos uma lei Isso, mas nós tivemos uma lei federal em 2014 que possibilitou uma ampliação do escopo da Guarda Municipal, inclusive para proteção da vida. Então, assim, o que aconteceu? O que eu imagino que tenha acontecido, tá? Nessa última gestão, a prefeitura. Nós tivemos essa ampliação da Guarda Municipal, essa ampliação de escopo, a ampliação do treinamento, a aquisição de mais equipamentos, a aquisição de força, mas a Guarda Municipal continuou sendo utilizada como a polícia da prefeitura. Né? A prefeitura de Porto Alegre hoje utiliza a sua polícia, utiliza a EPTC como aparatos do seu governo. É tipo uma Aparelhados ao SS. seu governo. Tipo uma Basicamente, SS, né? Basicamente. exagerando. Uma SS, exagerando, né? Mas exatamente. Mas então a Guarda Municipal até eu conto esse relato justamente a partir das manifestações que nós fizemos em março. Eu estive lá na prefeitura organizando as manifestações pela reabertura do comércio, junto com o pessoal lá. E eu nunca tinha visto tantos guardas municipais na rua, né, quanto para preservar o patrimônio público da prefeitura naquele momento. Né? E nada contra os guardas municipais, mas eles cumprem ordens. Né? E recentemente nós estamos vendo muito mais a Guarda Municipal. Em vez de fazer o seu patrulhamento na rua, nós estamos vendo a Guarda Municipal tirando trabalhadores do centro que querem vender seus produtos. Né? Foi os últimos, pelo menos, acontecimentos em que a gente viu a Guarda Municipal na rua, foi tirando os pobres dos trabalhadores que queriam vender seus produtos na rua, que não deveriam ser proibidos de maneira alguma. Qual é o prejuízo que aqueles trabalhadores estão causando? Né? Se o prefeito proíbe os indivíduos de trabalharem, de produzirem nas suas próprias propriedades, como lojas em shopping, lojas nas ruas, exato. O que tu pode imaginar quando se trata de indivíduos trabalhando nas ruas, na área pública? Né? Quer dizer, exato. Sem dúvida alguma vão receber cacetada para parar de trabalhar, porque afinal de contas, quem disse que eles podem viver dessa maneira? Né? Sim, e eu pelo menos entendo, Charles, que a nossa campanha entende que há como, além de ampliar um pouco mais ainda as atribuições da Guarda Municipal, para que a Guarda Municipal seja efetivamente um braço de apoio da Brigada, e aí esse para policiamento ostensivo, e não para tirar trabalhador da rua enquanto estiver trabalhando. Claro. Eu defendo, nós defendemos aí também medidas de concessão de imobiliário urbano
para aumento de cercamento eletrônico, né, para em vez de nós povoarmos tanto as ruas com guardas municipais, a gente poder ter esse apoio do cercamento eletrônico, fazer essa integração do cercamento da brigada com o cercamento da guarda municipal. Concessão de imobiliário urbano, a gente refere, por exemplo, bancas de revista, postes. Agora teve esses relógios, né, que foram feitos agora, que já estão integrados com câmeras. Nós temos uma proposta que a gente quer encaminhar, que é dar benefícios fiscais semelhantes ao que foi feito a âmbito estadual, né, com a lei de incentivo à segurança. Nós queremos fazer a lei de incentivo à segurança municipal, para também trazer benefícios de impostos municipais, como ISS, né, como ITBI, para empresas e pessoas que fizerem doações para a Guarda Municipal. Né? Mas, claro, porque que a gente assegure, né, e fiscalize a Prefeitura para que a Guarda Municipal cumpra a sua atribuição de defesa da vida e defesa do patrimônio, tanto público quanto privado. Mas, né, sem tirar os trabalhadores da rua. E aí, linkando com a minha outra bandeira, que é a liberdade, o meu slogan de campanha é liberdade para trabalhar, segurança para viver. A liberdade para trabalhar é justamente isso. Tu vê como elas se linkam, né? No momento que a gente fala de segurança pública, nós também falamos de segurança institucional, né, de segurança jurídica. Né? Hoje, o trabalhador, ele não sabe quando ele vai receber uma fiscalização do SMIC, da SMIC, da SMAN, do SMOV. Não sabe quando ele vai receber uma fiscalização que pode fechar as portas dele, porque ali tem ali tem um corrimão que está fora de esquadro, ou tá com a cor diferente, exagerando. Né? Ele pode ter suas portas fechadas, porque... Na realidade, a legislação ela é tão subjetiva, tão vasta, que todos nós somos, em algum momento, em algum lugar, foras da lei. Né? Quer dizer, o fiscal que quiser nos enquadra como foras da lei de acordo com a sua vontade. Ele sempre vai achar alguma coisa que não está dentro dos conformes. Né? Exato. Isso é um problema de segurança também. Claro, sem dúvida. Quando tu fala em liberdade econômica, a gente tem que entender o que é liberdade, né? Liberdade econômica ou livre mercado, né? Seria o mercado livre da coerção. Seja a coerção dos bandidos que devem ser combatidos pela polícia estatal, ou seja do próprio governo, que tem que prover segurança jurídica através de leis objetivas que defendam os nossos direitos e que não os violem, né? Então, tu como advogado, como empresário e até como músico, sabe bem, né, que essa música ela tem uma letra e uma melodia, né, que desde o iluminismo vem sendo cantada, mas que muita gente não entende, muita gente está fora do ritmo, não consegue aprender né, e levar adiante tudo aquilo que a gente já sabe, já aprendeu como liberal. Né? Exato. O livre mercado é uma sinfonia. Essa é a grande verdade. Eu acho, para a minha visão, o livre mercado ele é como as leis de Newton. Né? Na questão das trocas, né? Do ímpeto humano de trocas. E aí nós vamos para o Mises, no Ação Humana, né? Que para mim é a grande obra do Mises. É uma coisa da natureza humana a troca. A ação humana voluntária, ela gera, né, justamente pelos valores do homem, né, pelas virtudes, aí isso inclui inclusive a virtude do próprio egoísmo, né, de buscar o seu bem, o seu bem-estar. O homem acaba, a ação humana acaba fazendo essas maravilhas, que é realmente a produção da riqueza em grande escala. Né? E tu disseste, só para deixar claro aqui uma coisa, né, tu disseste a coerção estatal e a coerção do bandido. Mas eu acredito na teoria do bandido estacionário, viu? Do Manco Rawson, né? Então, o Estado ele também se formou do banditismo, né? Não vamos esquecer disso. Né? Já deve conhecer a teoria do Manco Rawson sobre o bandido estacionário, né? Eu conheço, mas eu entendo o seguinte, que o uso da coerção, ele é dicotômico, tá? Ele pode ser utilizado de duas maneiras. Uma onde o grupo que utiliza a coerção a utiliza para violar os direitos dos outros, tá? Isso seria o banditismo. Mas há uma outra possibilidade,
que aí é a característica intrínseca do governo, que deve ser constituído em torno desta ideia, senão não é governo, é uma máfia, é uma gangue, que é o uso da coerção em retaliação àqueles que usam de coerção para violar os direitos dos outros. Então, eu não acredito em capitalismo sem a existência de um governo que retalie contra o uso da coerção de terceiros, seja através do uso da força ou seja através de fraude, né? Porque o governo, como última instância, deve monopolizar o uso da coerção para usar contra esses, e somente contra esses que iniciam o uso da coerção contra os outros, né? Então, não, existe uma falácia que é o congelamento conceitual, digamos assim, o conceito congelado, né? Frozen concept, né? Que é tudo designar que aquele conceito é aquilo e somente aquilo. Então, tu diz, não, o governo é um bandido estacionário. Não, nem sempre. Quando o governo se transforma num bandido, ele está fazendo exatamente o oposto do que o governo deveria fazer. Tá certo? Então não é mais um governo. É nada mais do que uma gangue que monopoliza e perverte a sua finalidade usando a coerção para aquilo que não deve. E cabe aos liberais, exatamente, purificar idealmente. É claro que isso é muito difícil, porque é um ideal, né? Uma coisa que a gente consegue facilmente fazer na mente, mas dificilmente fazer na realidade. Tá certo? E as alternativas a essa ideia, elas são, no meu modo de entender, utópicas. Tá? Não se consegue ter capitalismo, não se consegue ter liberdade econômica sem que haja uma instituição que proteja os direitos individuais. E o governo deve ser limitado pelos direitos individuais. Né? Os direitos individuais é a ponte entre os direitos que eu tenho vivendo numa ilha isolado, por exemplo. Eu vivo numa ilha isolada, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, de usufruir daquilo que eu produzo na ilha só para mim. Agora, quando eu vou viver em sociedade, eu não posso perder esses direitos. Eu tenho que levar esses direitos junto comigo. Né? Direitos esses que as outras pessoas também vão usufruir. E aí precisa ter alguém, uma instituição, que proteja os meus direitos quando eu estiver vivendo no contexto social. E é isso que os governos nos países mais intervencionistas, onde o coletivismo estatista vige na mente das pessoas, é isso que a gente precisa fazer com que aconteça, né? Que o governo seja o defensor dos nossos direitos individuais, em vez de ser o maior vilão que há dentro de uma sociedade. Porque tu sabe, eu sei, tu é advogado, os conflitos judiciais que há no Brasil, na sua grande maioria, tem o governo envolvido. O governo é o maior... Estado é o maior litigante, né? É o maior litigante, é o maior produtor de conflitos na sociedade. Porque as leis ocorrem em demasia, elas são contraditórias, são subjetivas, são arbitrárias, né? E mais, o governo é quem julga, né? Normalmente de forma tendenciosa, certo? Porque essa divisão de poderes, ela praticamente não existe, né? Eu sou daqueles que acham que governo só tem uma função: defender os direitos individuais através da polícia e da justiça e das forças armadas. O resto, meu amigo, livre mercado, tá? Em todos os aspectos: educação, saúde, previdência, ciência, infraestrutura, cultura, o que tu listar, tá? O mercado tem que tomar conta. Estou contigo. Não? Eu estou contigo, inclusive, né, existem, só para esclarecer a questão da teoria do bandido estacionário, é uma teoria histórica, né, de explicação do surgimento dos estados. Né? Hoje a gente realmente convive
numa sociedade onde realmente é necessário a instituição garantidora dos direitos individuais do homem, né? Eu, advogado, obviamente, como já deve ter percebido, juiz naturalista, né? Eu acredito que existem direitos inerentes ao homem, que é a vida, a propriedade, a busca pela felicidade, né? É o nosso direito de propriedade, nosso direito de poder buscar os nossos desejos, nossos anseios, sem violar o direito de outros, obviamente. Nós precisamos de uma instituição garantidora, mas garantidora exatamente da forma como tu falaste. Qual é o papel do Estado? É garantir a justiça e garantir a segurança por intermédio de Forças Armadas. O Estado serve para esses dois braços. Garantir a justiça, por intermédio de um judiciário, na minha visão, neutro, né? Um judiciário que consiga conciliar os interesses dos cidadãos. O Bernardo mandou um abraço para nós lá. Grande Bernardo. Nosso companheiro de privatização. Nós vamos privatizar tudo, Bernardo. Se Deus quiser. E garantidor da segurança nacional, da segurança do povo, que é a questão das Forças Armadas. E também a gente fala aqui daí de polícia, né, efetivamente, né, das forças de segurança pública. Né. Eu concordo contigo, Jéssica. Eu sou a favor, sim, de que a educação, a saúde sejam regidas por normas de livre mercado. E aí, para usar um argumento utilitarista, que me dói falar isso, né, mas assim, como é que a gente convence, né, um cara de esquerda que não tem a mesma raiz moral que nós? Ele vai discordar de ti. Eu tava discutindo, inclusive, com um familiar meu, recentemente, que ele achou um absurdo esse negócio das PPPs do SUS. Mas eu expliquei para ele, cara, mas isso já existe, entendeu? Só que, por mim, o SUS nem existiria. Essa é a grande verdade. Eu tenho que dizer isso aqui. O SUS sequer existiria. Cara, Só complementando, Sérgio, que num espaço menos pior, como é que tu convence o cara desse? Tu fala, cara, pensa então de forma utilitarista. O Estado, ele pode garantir a saúde, ok? Tu quer que o Estado seja garantidor da saúde pública? Sim. Mas por que o Estado tem que ser garantidor de um hospital inteiro? Por que o Estado tem que licitar a empresa que vai fornecer cimento, vai levantar, aí vai superfaturar o preço? Olha o custo de transação de tudo isso, de ter que contratar pessoal. Aí tem a lei lá da estabilidade, vai ter que contratar um servidor, o cara vai ter estabilidade, o cara vai ter o salário, o cara vai ter um monte de regalia. Então por que o Estado não pega esse dinheiro e, ok, beleza, chega para um hospital tal lá, enfim, ou uma escola tal, e fala, olha, eu me importo com os pobres. Então faz o seguinte, eu vou te dar X reais e vou comprar 30% das suas vagas para os mais pobres. Não que eu ache isso ideal, viu, Rachas? Que eu não acho isso ideal nem morto. Mas é menos pior do que o Estado fornecer o serviço. Do que o Estado fornecer tudo. Imagina o Estado comprar o cimento, contratar a betoneira que vai fazer, ou contratar a empresa de estaqueamento que vai fazer as fundações. É um custo enorme de transação, ainda mais no Brasil, como tu falaste, com todo o aparato legislativo que nós temos hoje. Então, é muito isso. A gente tem hoje condições de migrar gradualmente para essa forma. Né? Tu sabe que o que eu ia te interromper é o seguinte, eu ia dizer para ti, pô, tu é um cara que sabe mais do que eu imaginava, tá? Porque quando tu começaste a falar e foste desenvolvendo o teu raciocínio, eu vi que todo o teu enfoque era mais utilitarista, era mais voltado para a economia, etc., né? Quer dizer, tu poderia seguir a linha do John Stuart Mill, tu poderia seguir a linha do Ludwig von Mises, enfim, que tem uma visão mais utilitarista ou consequencialista da liberdade, né? E eu, bem diferente, eu sou um cara absolutamente apegado à visão moral da liberdade, né? No sentido de que, eticamente, tá, se deriva da realidade da nossa natureza a necessidade de nós sermos livres para poder viver enquanto nós pudermos nos manter. Tá? Então, nós somos livres para podermos manter as nossas vidas, porque o ser humano, por ser racional, ele precisa usar com liberdade a sua mente e o seu esforço laboral para produzir aquilo que vai manter a sua subsistência, né? Então, perfeito.
tu falaste tanto nos outros aspectos que eu achei que em algum momento eu precisaria dizer que há uma terceira vertente. Mas tu veio sozinho aqui e já colocou isso na parada, e mais, tu ainda te disse um apreciador dessa ideia, né? Até porque se tu é um advogado, tu sabe muito bem que a questão moral é fundamental nisso, né? É o Com que dá o certeza, com certeza. embasamento teórico para que a gente defenda realmente a liberdade, né? E Não, esse e vou te dizer uma conflito coisa, viu? é difícil de conciliar, né? Com Esse certeza. conflito Eu vou entre o te dizer uma moral e o coisa, Charles. utilitário. É verdade, eu vou te dizer uma coisa, Charles, que eu já fui muito moral, né? Diante da minha construção, eu sou um cara que, por exemplo, um dos meus autores preferidos é o Edmund Burke. As Reflexões da Revolução Francesa, para mim, é um livro que mudou muito a minha vida, Uhum. porque ele fez aquele questionamento que todos nós fazemos em determinado momento, né? Tá, mas só um pouquinho, para onde é que nós estamos indo com esse negócio? Que aí vem a origem do ceticismo político, né? Uhum. E o fato de eu estar me preparando para um cargo de vereador, que é um cargo no qual a moralidade, o meu poder de ação sobre a moralidade, ele é tão limitado que na minha visão, nós nos obrigamos a nos tornarmos um pouco mais utilitaristas. Pelo menos nessa fase das nossas vidas, em que nós vamos ter um cargo que, não sei se tu viste as minhas plataformas de campanha, Eu na minha vi. visão, o vereador, ele é um zelador da cidade. É. O vereador, ele tem que garantir, por intermédio né, de preferencialmente por financiamento privado, não financiamento público, ele garantir ruas né, que as pessoas possam trafegar tranquilamente para a cidade, que a economia possa girar de forma azeitada, as engrenagens da Greg, economia possam girar de forma azeitada. Então, só estou concluindo, né? Eu acredito que essa migração para o utilitarismo ela aconteceu em decorrência do papel que eu quero cumprir como político. até porque tu vive numa sociedade de economia mista, né? E para sair dela a gente precisa fazer os arranjos necessários até chegar Exato, àquele ideal que a gente pretende. Eu estou com medo que o exato. Instagram nos encerre Os aqui a cortes. live, tá? Então eu queria te agradecer enormemente o fato de tu ter aceitado o convite, participado aqui dessa conversa. E tu tem aí 1 minuto, se tanto, para te despedir aí de quem está nos assistindo. Maravilha. Eu queria agradecer, primeiro de tudo, Richard, que eu sou um fã teu, essa é a grande verdade. Eu gosto muito dos teus escritos, compartilho sempre e leio sempre o que tu escreve. Acho que nós temos por mais que tu tenha tenha essa visão mais moral, eu tenho essa visão mais utilitarista, eu acredito que nós temos uma enorme afinidade de pensamento. Muitas das coisas que tu escreve são coisas que eu concordo integralmente. Inclusive quando aconteceu aí a nossa pandemia aí do nosso vírus chinês, né? Aquela Aham. coisa toda. Nós tivemos recentemente essa afronta à liberdade dos cidadãos e nós não tivemos calados em razão disso. Então eu queria agradecer a ti, queria agradecer a todos que estão assistindo, que assistiram, que vão assistir a live e querer o apoio de vocês. Porque nós estamos nessa reta final de campanha e nós temos condição de realmente eleger uma bancada liberal do Novo em Porto Alegre que vai revolucionar essa cidade. Nós temos condições de, dentro das nossas perspectivas. Né? Você imagina o que o nosso amigo Camusato já fez, sendo o único vereador do Partido Novo dentro de uma bancada liberal, digamos assim, dele e do Ricardo Gomes, essa é a grande verdade. O que eles já conseguiram fazer? Conseguiram criar uma lei da liberdade econômica municipal, a qual nós queremos implementar efetivamente e poder, né, trazer aí, quem sabe, nuances de leis e tal, que a gente possa realmente efetivá-la no mundo concreto. Então nós temos condições sim. Eu queria que vocês, né, quem não me segue, me siga nas redes sociais, acompanhe meu trabalho, ajude como pode, quiser pegar materiais. O meu comitê fica na Plínio Brasil Milano 123. Né, tem, né, nos meus materiais de WhatsApp tem meu número, tem meu endereço, tem minhas redes sociais. Sigam e vamos juntos em busca dessa grande conquista de liberdade na nossa cidade, que nós estamos muito perto de conseguir. Beleza. Muito obrigado, então. Boa noite e boa sorte. Estou torcendo por ti, Greg. Obrigado, Richard. Estamos juntos, viu? Conto contigo, né? Espero que a próxima live seja comigo eleito, se Deus quiser. Sem dúvida, já está marcada. Show de bola. Abraço.